Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar a grade aqui para o nosso domingão, dia 31/8, último dia do mês, né? Vamos só fechar como foi a nossa sexta-feira rapidinho. Na sexta, a gente havia trabalhado uma grade aí de 4 jogos, onde a gente ficou com 3 greens e apenas um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal a gente havia deixado uma duplinha. Deixamos aí o Alsnar para vencer a sua partida e o Milan na chance dupla. E esse bilhete aí com odd por base de 1,56 a gente conseguiu aí cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhada como foi? Primeiro jogo foi lá na Arábia Saudita, no jogo do Alton contra o Alsnar. Trabalhamos com o Alsnar para vencer a sua partida. O bilhete bateu. Segundo jogo, aqui foi o resto do dia, lá na segunda divisão da Holanda, Países Baixos. Jogo do John PSV contra o John AZ. Trabalhamos para sair mais de na partida, saiu apenas um golzinho. Aqui foi o resto do dia. Dando sequência, lá na Bundesliga da Alemanha, jogo do Hamburgo contra o Site Pauli. Trabalhamos para sair mais de na partida, o bilhete bateu. E para fechar o dia, na Série A da Itália, no jogo do Lecce contra o Milan, trabalhamos com o Milan. Na chance dupla, o nosso bilhete também bateu. Então, resumindo a grade aí da sexta-feira, foram 4 jogos, onde ficamos aí com 3 greens e um red pelo meio do caminho. O nosso sábado está acontecendo aí na nossa grade de jogos, eu vou deixar para comentar no vídeo que sair, no caso, para segunda-feira. E vamos dar um pulo direto, então, para a nossa grade do domingo. O que eu separei para o domingo? Uma grade bem extensa, uma grade com 13 jogos, mas, ao meu ver, são jogos de valor e para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo já começa aqui na Superliga da China, às 8 horas da manhã. Jogo aí do Huan Trentaus enfrentando o Shanghai Shenchuan. A equipe visitante ela é a segunda colocada da competição e a equipe da casa ela é a 12ª. Momento aí do Juan, nos últimos 5 jogos, eles vêm aí de um empate e 4 derrotas. E eu tenho o Shanghai Shenchuan que nos últimos 5 jogos vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Shanghai Shenchuan. Eu que venho buscar aqui a vitória da equipe visitante. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,52. Eu vou deixar o Shanghai Shenchuan para vencer a sua partida com bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá para a Premiership da Escócia, também às 8 horas da manhã. Jogo do Rangers enfrentando o Celtic, que é aquele confronto lá, né, a rivalidade nacional. No momento aí, a equipe visitante é a segunda colocada da competição, a equipe da casa é a 7ª. Momento aí do Rangers, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de apenas uma vitória, um empate, 3 derrotas. E o Celtic, que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Rangers e umas aqui do Celtic. Eu venho buscar nesse jogo mercado de gols, pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Celtic, mais de gol e meio aí em 3. E nos últimos 5 jogos aí do Rangers, mais de gol e meio em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí para uma base de 1,15. Deixo para sair mais de gol e meio na partida com bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá para a Premier League aqui na Inglaterra, às 10 horas da manhã. Jogo do Brighton enfrentando o Manchester City. Vamos dar uma olhada. A equipe visitante ela é a 11ª colocada e a equipe da casa aí, a primeira dentro da zona do rebaixamento, a 18ª. Momento aí do Brighton, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E a equipe aí do City nos últimos 5 vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Brighton e 2 do Manchester City. O que eu vou deixar como bilhete para esse jogo? Eu vou comprar aqui uma chance dupla a favor do Manchester City. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Tá pagando bilhete para uma base de 1,30. Eu vou deixar como bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá agora para a Suécia, às 11h30 da manhã. Jogo aí do Hammarby enfrentando o Oyster. A equipe aí da casa, no momento, ela é a segunda colocada da competição. A equipe visitante ela é a 14ª. Momento aí do Hammarby. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E o Oyster, nos últimos 5, vem de uma derrota, uma vitória e 3 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aqui mais recentes do Hammarby. É o que eu vou buscar aqui nessa partida. Vai estar pagando por uma base de 1,28. Eu vou deixar o Hammarby para vencer a sua partida com bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Premier League na Inglaterra. Jogão, hein? 12h30. Jogo do Liverpool enfrentando o Arsenal. Vamos dar uma olhada. As duas equipes aí são segunda e quarta colocada, respectivamente. Momento do Liverpool. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate e 4 vitórias.
E eu tenho o Arsenal aí, que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Arsenal e 2 do Liverpool. Para mim aqui vai ser jogão, vai ser tiro trocado, vou atuar em mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos e batendo ambas em 4. Nos últimos 5 jogos do Arsenal, mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos aí do Liverpool, mais de gol e meio em todos. Inclusive batendo ambas nesses últimos 5 jogos, né? Então vamos lá. Vou deixar como bilhete para essa partida, como eu mencionei, para sair mais de gol e meio na partida. Tá pagando um bilhete bem legal para uma base de 1,25. Deixo como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei agora, vamos lá para a Série A da Itália, 1h30 da tarde. Separei o jogo do Genoa enfrentando a Juventus. No momento aí, a equipe visitante ele é a 5ª colocada e a equipe da casa é a 15ª. Momento aí do Genoa, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 3 empates e 2 vitórias. E eu tenho a Juventus aqui, que nos últimos 5 jogos vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Genoa e 2 da Juventus. Vou deixar com bilhete para esse jogo uma chance dupla a favor da Juventus. Não vejo a equipe perdendo essa partida, mesmo longe de seus domínios. Está pagando para uma base de 1,23, chance dupla na Juventus como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, é muito jogo, hein? Vamos agora para a Liga de Portugal, 2 horas da tarde. Jogo aí do Alverca enfrentando aí o Benfica. Vamos para o momento das equipes. A equipe visitante ela é a 7ª colocada da competição, a equipe da casa é a 15ª. O Alverca, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas, lembrando que essa equipe subiu da 2ª divisão para a 1ª nessa temporada, tá? E o Benfica aí nos últimos 5 jogos vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, olha o histórico de quando é, de 2004 para trás, hein? Bem distante. Eu tenho uma vitória aí do Alverca e tenho 4 vitórias aí, não vou nem dizer mais recentes, mas os últimos históricos a favor do Benfica. Aqui é sem mais, mesmo jogando aí o Benfica fora de casa, vou comprar essa vitória. Pagando uma base de 1,24 é o bilhete para esse jogo, vitória no Benfica. Vamos lá, vamos dando sequência agora. Vamos lá para a Premier League no Egito, às 3 horas da tarde. Jogo aí do Andi Deglar enfrentando o Zamalek. A equipe da casa, esse Glandi Deglar, é uma equipe que subiu da 2ª divisão para a 1ª também nessa temporada. O Zamalek aí, que muitos já sabem que a gente opera no campeonato aí do Egito. O Zamalek é uma equipe que muitas das vezes já foi até campeão aí nacional, né? Sendo que houve algumas coisas aí que acabaram, vou botar assim, né? Influenciando no futebol da equipe, mas tá retomando. A equipe tanto é que já é a líder aqui do campeonato aí nas últimas 4 rodadas. Ó. Zamalek é o primeiro colocado e a equipe da casa aí, o Andi Deglar, no momento é o 15º. Vamos para o momento. A equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, 2 derrotas, 2 empates. E eu tenho a equipe visitante que nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 4 empates pelo meio do caminho e uma vitória do Zamalek. Bilhete então para esse jogo, eu vou deixar uma chance dupla a favor do Zamalek. Vai estar pagando por uma base de 1,13, eu vou deixar com bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora, Ligue 1 na França, às 3h45 da tarde. Jogo do Lyon enfrentando o Olympique de Marseille. A equipe da casa é a 3ª colocada, e a equipe visitante ela é a 7ª. Vamos para o momento aí do Lyon. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias. E eu tenho o Olympique de Marseille, que nos últimos 5 vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do Lyon e 4 vitórias do Olympique de Marseille. Vou deixar com bilhete para esse jogo mercado de gols, pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Olympique de Marseille, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Lyon, mais de gol e meio aí também em 4. Bilhete então para essa partida vai estar pagando aí por uma base de 1,19. Deixe para sair mais de gol e meio na partida é o bilhete para esse jogo. Vamos lá, voltando agora para a Série A na Itália, também no mesmo horário, às 3h45 da tarde, jogo da Inter de Milão enfrentando a Udinese. No momento, a Inter é a 4ª colocada da competição e a Udinese no momento é a 12ª. Momento aí da Inter, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias, e eu tenho a Udinese que nos últimos 5 vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, um histórico total aqui de vitórias da equipe da Inter. Vou comprar essa vitória, jogando dentro de casa, pagando por uma base de 1,34, eu vou deixar a Inter para vencer a sua partida com bilhete para esse jogo.
Próximo jogo, vamos para o nosso Brasileirão, às 4 horas da tarde. Primeiro jogo que eu separei é o jogo do Flamengo enfrentando o Grêmio. No momento, a equipe aí da casa é a primeira colocada da competição, a equipe visitante ela é a 14ª. Momento aí do Flamengo, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Os últimos 5 jogos do Grêmio, a equipe vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias aqui do Grêmio e 3 vitórias do Flamengo. Vou deixar para essa partida a vitória do Flamengo. Tá pagando por uma base de 1,29. Vou deixar com um bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora. La Liga, na Espanha, 4h30 da tarde. Jogo do Rayo Vallecano enfrentando o Barcelona. No momento aí, equipe visitante, o Barça é o terceiro colocado da competição e o Rayo Vallecano no momento aí é o 11º. Momento aí da equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 1 derrota e 4 vitórias. E eu tenho o Barcelona que nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória do Rayo Vallecano e 3 vitórias aqui a favor do Barcelona. Bilhete para esse jogo, mesmo jogando fora de casa, acredito que o Barcelona consegue mostrar sua força, tá pagando por uma base de 1,44, vou deixar o Barcelona para vencer a sua partida com bilhete para esse jogo. Para encerrar o dia, vamos lá, 8h30 da noite, jogo dos desesperados aí no Brasileirão, né? Jogo do Sport enfrentando o Vasco. Lembrando que eu sou vascaíno, tá? Mas vou falar aqui de forma imparcial o que eu acho de palpite sobre esse jogo. Vamos aí para a parte de baixo da tabela. No momento, a equipe visitante é a 16ª colocada e a equipe da casa, no momento, é a lanterna, a 20ª. Momento do Sport. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E o Vasco, nos seus últimos 5 jogos, a equipe visitante vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, é aqui que me chamou a atenção. Eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias aqui a favor do Vasco. Bilhete para esse jogo, vou deixando totalmente de lado, sendo bem sincero, tá? Quem me conhece, me acompanha aqui, sabe. Eu vou comprar uma chance dupla a favor do Vasco. Eu considero isso aqui uma boa oportunidade. Tá pagando por uma base de 1,60, eu vou deixar com bilhete para esse jogo. Deixa eu te dar dados aqui para comentar sobre isso. Vamos lá, todo mundo sabe. O momento das duas equipes não é bom. É o único jogo que eu vou comentar aqui rapidinho para deixar o porquê da minha teoria de entrar quando a aposta nesse jogo. No momento das duas equipes não é bom, porém eu considero a equipe do Sport bem pior do que a situação do Vasco. Outra coisa aqui, é o jogo contra o Botafogo que houve aí, Vasco contra o Botafogo. Eu vi uma dinâmica ali na equipe do Vasco que eu vejo grau de melhoria, vamos colocar assim. Por mais que o Sport tenha mudado de treinador, tenha conseguido ali até uma dinâmica, melhorar um pouquinho, mesmo assim eu sinto uma equipe muito frágil. E eu não vejo aqui, sendo bem sincero, a equipe do Vasco com uma... Vou botar de forma assim, a forma mais neutra de dizer, eu não vejo o Vasco perdendo para o Sport, mesmo jogando fora de casa. Pode dizer que vai vir a vencer a partida? Acredito que seja bem difícil também, tá jogando nos aflitos, é um jogo complicado, mas eu não vejo também a equipe perdendo. Trouxe bons reforços aí, se eu não me engano alguns já vão até estrear nesse jogo aí, mas para mim aqui, como eu mencionei, chance dupla no Vasco. Vamos ver, até eu quero acompanhar aqui para comentar com vocês no próximo vídeo. Não me queima não, hein, Vasco? Então, minha família, tá separado a nossa grade aí para o nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí. Não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. O bilhetinho do canal vai estar aparecendo aí no final do vídeo para vocês, tá? Então, mais uma vez, eu só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado por cada comentário, por cada compartilhamento. Deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.